Olá pessoal, vamos a mais essa aula, do curso de a Educação Física Escolar no Ensino Médio, tá? E eu vou começar falando, nesse curso sobre aquele primeiro tema nosso, que é a intencionalidade do ato pedagógico. Intencionalidade é uma palavra que vai estar muito presente aí na nossa explanação e na nossa vida escolar, ao longo dos próximos anos, tá? Nunca se falou tanto em intencionalidade, penso eu, do que como está sendo agora, tá? Vocês vão ouvir em reuniões da ATPC, enfim, vão ler, em livros vão trazer muito essa palavra, intencionalidade. Por que vai se falar tanto em intencionalidade? Pessoal, intencionalidade é uma coisa que se perdeu ao longo dos anos, nós perdemos a intencionalidade. Primeiro que, quando nós vamos pensar um pouquinho, a intencionalidade ela remete à capacidade do sujeito, no caso o professor, no caso nós professores, em realizar as suas ações com vistas ao alcance de determinado objetivo. Então, ser intencional está relacionado a isso. Ser intencional está relacionado em planejar e aplicar uma prática que leve os jovens, leve o sujeito, no âmbito da educação, às aprendizagens que se espera dentro de determinado nível de ensino. No nosso caso aqui, o ensino médio. Tá? E eu falei que nós perdemos ao longo dos anos a intencionalidade exatamente porque os sistemas de ensino, enfim, os professores de uma forma geral, passaram a se preocupar tanto com o cumprimento de determinados conteúdos, tanto com a escolha dos conteúdos, tanto com o cumprimento de determinados aspectos burocráticos do nosso cotidiano escolar, que nós ao longo do tempo perdemos a capacidade de planejar ações que sejam intencionais, tá? E aí é que está o nosso grande desafio, O nosso grande desafio como profissionais da área do ensino é planejarmos ações que sejam intencionais, tá? Então, para começo de conversa, tá? Vou avançar aqui. Para começo de conversa, todo ato pedagógico tem que ser intencional. Pessoal, nós somos profissionais da aprendizagem, Esqueçam que o profissional da educação física que atua na escola é profissional da saúde. Não. O profissional da educação física que trabalha na escola não melhora a saúde de ninguém. O produto final com os nossos alunos no âmbito escolar não é a saúde, e sim a aprendizagem. Talvez a aprendizagem seja sobre aspectos relacionados à saúde, mas o que melhora de fato não é a saúde, é a aprendizagem. O sujeito sai de uma aula de educação física sabendo mais sobre os conteúdos da nossa disciplina do que quando ele entrou, do que quando ele ingressou. E pensando nisso, então a intencionalidade do ato pedagógico ela tem que seguir em direção ao desenvolvimento de determinadas aprendizagens, que nós vamos ver quais são as expectativas de aprendizagem para os alunos. E quando nós falamos em intencionalidade, a primeira questão que me vem à cabeça que nós temos que nos fazer a todo instante, eu acho que cotidianamente no nosso trabalho escolar, tá? Não sei se eu comentei lá na primeira aula, acho que não, mas eu trabalho na escola, tá? Ainda trabalho na escola há 15 anos, tenho 15 anos, trabalho na rede pública de ensino, não trabalho na rede particular. Já trabalhei em escolas particulares, mas a minha paixão mesmo é pelo ensino público. Então tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu tento falar com bastante propriedade, porque é parte do meu cotidiano escolar, tá? Quando eu falo que nós vamos ouvir a palavra intencionalidade dentro da escola por muito tempo agora, e por muitas vezes, é porque isso já começou a acontecer comigo lá na escola, tá?
Então, quando nós falamos na intencionalidade, né, a primeira questão que me vem à cabeça é o que nós temos que nos fazer todos os dias, tá? O que é realmente importante ensinar na escola? Né? O que os jovens no ensino médio, o que o adolescente atualmente precisa aprender, tá? E nós não podemos responder essa pergunta tomando por base aquilo que nós éramos quando jovens, né? O que nós éramos quando adolescentes. Nós não podemos tomar por base como era o ensino quando nós éramos adolescentes, quando nós estávamos na escola como alunos. Nós precisamos, primeiro, entender e coletar informações sobre como são os nossos alunos atualmente, como são os jovens hoje, quais necessidades eles têm em termos de aprendizagem, para aí poder responder a questão. Bom, eu ia falar sobre um novo tipo de professor agora, mas não vou deixar para o próximo slide, tá? O próximo slide vai caminhar um pouco mais nessa linha. No entanto, o que nós temos que lembrar até agora, por enquanto, é que todo ato pedagógico tem que ser intencional, tá? A intencionalidade pedagógica precisa ser a marca do professor. Inclusive me perguntaram numa entrevista de emprego uma vez, e que depois acabei não sendo selecionado, mas me perguntaram qual é o maior desafio do professor hoje, né? E acho que as pessoas, os professores de uma forma geral respondem, em sua maioria, que é a indisciplina, que é o comportamento do jovem, enfim. E eu sempre digo que é a intencionalidade. A maior dificuldade docente hoje é de ser intencional. A maior parte dos professores não tem clareza naquilo que aplicam na escola, apesar de serem profissionais da área da educação, profissionais da área da aprendizagem, tá? Então eu respondi isso, né? Acabei não sendo selecionado, não sei se essa resposta comprometeu a minha candidatura, no entanto, é o que eu tenho para falar de mais sincero e o que eu tinha para falar naquele momento também, dentro dessa entrevista, tá? Mas a intencionalidade é sim um desafio muito grande quando se fala em docência, tá? E quando nós falamos em intencionalidade, então nós temos que fazer escolhas, né? Nós tomamos decisões dentro do processo pedagógico. Nós decidimos sobre quais conteúdos escolher, nós decidimos sobre quais métodos, né, utilizar, nós decidimos sobre quais sistemas avaliativos também serão utilizados. E todas essas tomadas de decisões, elas têm que ser intencionais, tá? Ora, se eu espero que o jovem, né, seja um jovem ativo, fisicamente ativo, por exemplo, né, como é uma perspectiva que eu gosto de lecionar, pensando aí no problema, né, social que nós temos, que é o crescimento do sedentarismo na sociedade atual. Eu acho que a escola, uma das coisas que eu acho que na educação física escolar nós temos que trabalhar, que desenvolver, que ensinar, que lecionar, os problemas, as implicações da vida sedentária e os benefícios da vida fisicamente ativa, né, para as pessoas. Então a intencionalidade do ato pedagógico ela parte daí. Então, se eu tenho a intenção de formar jovens fisicamente ativos, né, eu preciso tomar decisões sobre conteúdos que levem, métodos, sistemas avaliativos que levem os jovens a entenderem o sedentarismo como um problema, a entenderem os benefícios da vida fisicamente ativa, para que possam tomar as suas decisões. Aí os jovens vão tomar a decisão de ser ou não fisicamente ativo de forma consciente. Se ele decidir ser sedentário, tudo bem, decidiu ser sedentário, mas ele tem que decidir de forma consciente. E pessoal, uma coisa que nós temos que entender, ninguém opta por algo que não conhece, né? Ninguém opta por algo de forma consciente se ele não conhece, se ele não sabe sobre aquilo, tá? Então aí que está a nossa responsabilidade sobre a tomada de decisão, né, dentro da intencionalidade do ato pedagógico. Os conteúdos, os métodos, os temas avaliativos que eu escolher para utilizar nas aulas de educação física no ambiente escolar serão determinantes para aquilo que os jovens saberão, conhecerão e entenderão sobre
né, os temas, os aspectos da cultura corporal do movimento, que é o objeto de estudo na nossa área. E se isso vai definir o que os jovens saberão, o que eles entenderão e a relação que eles terão com esses conteúdos, com esses conhecimentos na vida deles, isso significa que o que nós vamos lecionar na escola é determinante para as escolhas dos jovens na vida cotidiana deles. Tá? Então, o que mais assombra, né, o professor hoje, o que mais dá medo no professor hoje, né, isso eu falo que acho que é até inconsciente, é essa responsabilidade. É a responsabilidade sobre aquilo que o jovem vai decidir, aquilo que ele vai escolher na vida cotidiana dele, partindo do pressuposto de que ele decide, ele toma as decisões na sua vida cotidiana a partir daquilo que ele teve. Obviamente que não só no ambiente escolar, mas aquilo que ele aprende na escola também é levado em conta, né? É considerado quando ele escolhe, ele decide sobre coisas, sobre comportamentos, sobre condutas na sua vida cotidiana. Tá? E quando nós tomamos decisões, isso é bacana de se falar também, nós também excluímos. Olha, decidir é ao mesmo tempo tomar partido por algo e, portanto, excluir todo o resto. Quando eu escolho, né, falar do tema sedentarismo nas minhas aulas de educação física de um certo bimestre, eu excluo todas as outras possibilidades de tema, né, para serem abordados naquele momento. Eu tomei uma decisão, eu escolhi. Então, escolher é ao mesmo tempo excluir. Aí é que vem mais ainda recai mais ainda a responsabilidade, né, do professor quando ele decide, quando ele toma as suas decisões dentro do processo de ensino. E que vai ser intencional, né? Ao decidir, né, o professor não só determina o que os alunos vão aprender, mas ele determina também o que os alunos deixarão de conhecer, tá? Naquele momento, né? Naquelas aulas de educação física. E por mais tempo que nós fiquemos, né, os alunos ficam na escola, né, tantos anos aí, considerando a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né, por mais que nós tentemos ensinar todos os conteúdos, enfim, abordar todos os temas possíveis da educação física escolar, nós ainda assim não vamos conseguir, não é isso? Acho que todo mundo tem essa sensação. Então sempre vai faltar algo, né? Sempre nós deixaremos de apresentar algo aos alunos. Por isso, quando nós vamos tomar as decisões sobre quais conteúdos, métodos ou sistemas avaliativos utilizar, nós temos sim que sentir essa responsabilidade e nós temos que nos perguntar aquilo que eu falei no começo dessa aula. O que realmente importa para os alunos aprenderem nesse momento histórico, nesse momento econômico, nesse momento político, nesse momento na vida dos jovens. O que realmente vale a pena ensinar, né? O que realmente os jovens precisam aprender, tá? É a questão norteadora do nosso trabalho, eu acho, das nossas decisões, né? O que realmente o jovem precisa aprender? São os esportes, né? Pensando, obviamente, no tipo de pessoa que nós queremos formar e no tipo de sujeito que a sociedade precisa, né, que se forme. Então, quais características devem ter esses jovens? E aí, pensando nessas características, como nas aulas de educação física eu posso contribuir para que ele desenvolva essas características, tá? Pessoal, toda essa tomada de decisão, né, ela depende daquilo que cada professor, que cada sujeito, né, acredita que seja uma sociedade ideal, né, que seja a função da educação nessa sociedade ideal, que seja, né, o papel da escola, né, dentro dessa educação e para que se forme a sociedade ideal, né, também para que seja, né, a função da educação física como componente curricular dentro da escola para formar essa sociedade ideal. Então,
Olha como é diversificada essa percepção, né? Olha como a tomada de decisão é diversificada. Eu moro no estado de São Paulo, tá? E no interior do estado de São Paulo, acho que pelo sotaque você deve perceber, né? Interior, aqui a gente puxa muito R, tá? E aqui no estado de São Paulo, né, até ano passado, 2019, nós tivemos um currículo, né, um currículo paulista. Então, todo professor na escola recebia lá, né, os cadernos do professor, cadernos do aluno, com situações de aprendizagem, com as atividades práticas, com os temas já pré-determinados, já pré-definidos para o ensino da educação física no ambiente escolar. E como os temas já eram pré-definidos, então o currículo ele era comum entre todas as escolas no estado todo, tá? E aí o professor tinha pouquíssima autonomia para tomar decisões, tá? Pouquíssima autonomia para decidir o que lecionar, como lecionar, né? Isso tudo já vinha muito desenhado, né? E todas as pessoas na rede, né, escolar, na rede de ensino, coordenadores, diretores de escola, enfim, supervisores de ensino, estavam já organizadas, né, doutrinadas, já pré-estabelecidas para regular a aplicação desse currículo. Então era muito cobrado, né, que esse currículo fosse aplicado no ambiente escolar. Agora, então não se tinha muito, né, como pensar, né, o que fazer, né, como fazer, o que aplicar, o que é importante os alunos aprenderem, né? Estava todo mundo preocupado em fazer acontecer, em aplicar nas aulas de educação física aquilo que vinha pré-estabelecido no ambiente escolar, pela rede estadual, tá, de ensino. A partir de agora começa a vigorar a Base Nacional Comum Curricular, né, que é a BNCC. E nós, a BNCC, ela dá liberdade aos sistemas de ensino para que construam suas propostas, tá? Ela dá liberdade às escolas para que construam suas propostas, obviamente obedecendo aos sistemas de ensino, e ela dá liberdade ao professor também que construa as suas ideias dentro da proposta do projeto pedagógico escolar, né, do projeto político-pedagógico, dentro da proposta também, né, do sistema de ensino. Então, existe agora uma autonomia, por mais relativa que ela seja, né, por mais regulada que seja essa autonomia, ainda assim nós temos um nível, né, algo para decidir, um nível de tomada de decisão para decidir, para optar, para escolher entre o que realmente vale a pena ser ensinado nas aulas de educação física escolar, o que realmente os alunos precisam aprender na escola, tá? Inclusive dentro do processo pedagógico, pessoal, nós como docentes acabamos colocando em jogo, quando nós tomamos essas decisões, para tentarmos sermos intencionais na nossa prática pedagógica, nós colocamos em jogo as nossas experiências adquiridas, né, na vida cotidiana, né, desde criança. Tudo aquilo que nos constituiu como pessoas, né, e que nos levou de repente a escolher a profissão docente, é considerado, é colocado em jogo, é colocado em prática quando nós estamos atuando, quando nós estamos lecionando, tá? Além disso, nós passamos uma boa parte da nossa vida dentro da escola, mas não como professores, eu estou falando como alunos. Então nós a todo dia, né, todos os dias dentro do ambiente escolar, nós vimos pessoas lecionando, nós vimos professores aplicando determinadas práticas pedagógicas, nós vimos os diretores, nós vimos os coordenadores, nós vimos e nós sentimos como é estar ali como alunos. Então nós sofremos a influência e nós construímos em nossa mente, em nossa percepção, uma ideia do que seria um professor, de como tem que se comportar um professor. E essas percepções provenientes das experiências escolares como alunos, elas também são colocadas em prática, são colocadas em jogo quando nós estamos lecionando, quando nós estamos trabalhando como professores. Além disso,
depois, né, de toda a escolarização, né, os níveis da escola básica, da educação básica, nós tivemos a formação para a docência, quando nós vamos para a faculdade. Na faculdade, pessoal, é o lugar, né, entre esses três aqui, né, é o local, é o momento em que, é o único momento, inclusive, que existe a intenção clara, olha lá, a intencionalidade, de nos formar professores. Então nós vamos ter toda uma bagagem de conhecimentos pedagógicos que, de alguma forma, nos permitirão agir e atuar como docentes, né, como professores, tá bom? Então todas essas experiências de vida, experiências escolares como alunos, e experiências universitárias aí como estudantes para a docência, elas são colocadas em jogo, né? São colocadas em jogo dentro de um bolo só, e aí nos permite sermos esses professores que nós somos, na verdade, tá? Então, isso aí quem fala é o Maurício Tardif, pessoal, e o Maurício Tardif fala inclusive que não há distinção, não há separação entre o profissional e o sujeito, tá? O sujeito é colocado externalizado, na verdade, enquanto ele atua como profissional. E o próprio profissional também é externalizado quando o sujeito não está em ação de trabalho, e sim em ação pessoal, né? As duas coisas, elas são concatenadas. Nós não conseguimos oferecer às crianças e aos jovens, né? No nosso caso aqui nós estamos falando do ensino médio, aquilo que nós não temos, aquilo que nós não somos, né? Nós acabamos transferindo aos jovens muito daquilo que nós somos, daquilo que nós percebemos, nós entendemos, tá? E existem 3 níveis de docência, segundo Maurício Tardif. Isso é fantástico quando ele fala isso, e eu gosto de repetir em quase todos os cursos meus, tá? O primeiro nível é o docente, é o professor que acaba de sair aqui dessa formação para a docência, ele acaba de sair da faculdade, e como ele não domina aquilo que ele tem que lecionar, aquilo que ele tem que aprender, ele não domina ainda os conteúdos da área dele, apesar de ele ter passado aí 4, 5 anos na faculdade. Então ele vai para a escola para lecionar aquilo que ele não sabe. Olha que interessante, ele vai lecionar o que ele não sabe, né? Ele vai lecionar aquilo que ele não domina. Depois de um tempo lecionando, né, falando desses mesmos conteúdos, repetindo, reproduzindo, enfim, estudando, o professor também acaba aprendendo, e se ele aprendeu, ele passa a dominar essas características, né, esses conteúdos, esses temas da sua área. E se ele passa a dominar, então ele passa para o segundo nível de docência, que é o nível em que o professor ensina o que ele sabe, tá? Ele conheceu os conteúdos, ele passou a dominar, então ele vai ensinar o que ele sabe. Segundo Maurício Tardif, a maior parte dos professores aposentam nesse nível, ensinando o que sabem, tá? E só uma minoria, né, uma parcela muito reduzida dos profissionais do ensino, dos profissionais da aprendizagem, né, acabam atingindo um terceiro nível de docência, né, segundo Tardif, que é o nível de docência em que o professor ensina aquilo que os alunos realmente precisam aprender. Olha que forte que é isso. É aquilo que os alunos que os professores ensinam, né? O terceiro nível é o nível em que os professores ensinam aquilo que os alunos realmente precisam aprender, né? E é nesse ponto que eu chamo a atenção de vocês para a construção de um novo tipo de professor, tá? Nós precisamos passar a pensar, e isso vai se fortalecer ao longo dos anos, né? Que apesar de nós nos formarmos em educação física, né, nós temos um compromisso maior do que só a educação física, que é a formação integral do sujeito,
que é a formação do sujeito para a vida cotidiana, para a sociedade. Então, nós não podemos mais nos atrelar exclusivamente aos conteúdos da cultura de movimento. Nós temos que nos transformar aos poucos num tipo de professor que ensina aquilo que os alunos realmente precisam aprender. Tá? Seja isso dentro da área da educação física ou não. Tá bom? Como nós levamos para dentro da escola as nossas vivências cotidianas, as nossas experiências também escolares, nossa experiência de vida com pessoas mais velhas, mais vividas ali do que os jovens que estão na nossa frente, eu acho que isso tudo pode virar conteúdo de ensino, né? Já que nós, de alguma forma, vamos acabar transmitindo isso aos alunos, então por que não pensar nesses itens, nessas experiências, nessas vivências, como conteúdos, como temas de ensino, tá? Talvez os alunos precisem muito mais dessas experiências que nós podemos transmitir a eles, do que necessariamente aprender sobre o esporte, ou enfim. Ou quem sabe nós podemos utilizar os conteúdos da educação física para o desenvolvimento, né, de competências que nós achamos primordiais ao convívio, primordiais à vida cotidiana na atualidade. Tá? É isso que nós temos que buscar, né? Nos transformar num professor, não num professor que só cumpre os conteúdos, os temas da nossa área, da nossa disciplina, mas num professor que se pergunta a todo instante o que realmente os alunos precisam aprender, tá? E o que eu posso lecionar para contribuir com a vida e com a formação integral do sujeito, e não só com a formação atrelada à cultura corporal do movimento. Tudo bem? É isso que nós vamos pensar, tá? Esse é o caminho que nós vamos seguir. Inclusive tem um vídeo para vocês agora, né? Um vídeo do Rubem Alves, gosto muito do Rubem Alves, e que ele vai falar de um conceito de aprendizagem, né? E ele fala uma frase muito forte no final. Quando ele fala de aprendizagem, ele fala de uma frase muito forte. E eu gosto muito dessa frase e vou retomar o que eu falei para vocês agora, partindo daquilo que o Rubem Alves vai apresentar no vídeo aí, tá? Dê uma observada no vídeo e a gente volta a conversar sobre isso no final, tá joia? Até já! Eu sou um educador. Um educador é uma pessoa que ama as crianças. Mas não basta amar as crianças. Ele tem de ter vontade de ensinar o mundo às crianças. Primeiro, porque o mundo é muito divertido e as crianças ficarão alegres em aprender o mundo. Segundo, porque é preciso aprender o mundo para a gente viver, para a gente fazer as coisas. Então eu sou um educador, eu tenho um jeito meu de ensinar. O meu jeito de ensinar é contando histórias. Eu sou um contador de histórias. Inteligência não é saber as coisas. Para saber as coisas, basta você ter boa memória. Há idiotas de memória perfeita que guardam todas as coisas. Há um neurologista famoso que escreveu livros fantásticos chamado Oliver Sacks. Ele conta a história de pessoas débeis mentais que eram capazes de fazer as operações matemáticas mais fantásticas instantaneamente. Eu disse a vocês que eu sou um contador de histórias, né?
isso significa que eu uso metáforas para entender as coisas. Eu vou dizer para vocês, a memória se parece muito com o escorredor de macarrão. O que é um escorredor de macarrão? É uma bacia cheia de furos. Para que os furos? Para a água passar. Você põe o macarrão no fogo, ferve o macarrão, aí você quer fazer a macarronada, mas você tem que se livrar da água, porque você não quer água na macarronada, você quer um molho. Então você põe no escorredor de macarrão. A memória é exatamente igual ao escorredor de macarrão. Você joga dentro da memória tudo aquilo que falaram para você na escola. O que vai acontecer? Por alguns segundos aquilo vai ficar dentro do escorredor de macarrão. Depois tudo desaparece no buraco do esquecimento. Então deixa eu dizer para vocês uma coisa. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Eu vou até repetir, porque eu acho isso muito legal. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Observaram aí o vídeo? Então o Rubem Alves, ele fala, né, que o aprendido, olha que legal isso, é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. E para que isso aconteça, para que aquilo que nós ensinamos no ambiente escolar fiquem de fato, mesmo depois de muito tempo, de passado muito tempo na vida dos jovens, há necessidade de nós pensarmos que a nossa aula, o nosso trabalho, os nossos conteúdos precisam assumir uma significância, uma relação muito íntima, muito forte com esses jovens, tá? É por isso que não dá mais para ensinar só a educação física sem considerar aquilo que os jovens querem aprender e sem considerar aquilo que os jovens precisam aprender, tá? Lembra que eu falei? Nós precisamos pensar nisso, né? Como é que a educação física, como nós profissionais de educação física que atuamos na área de aprendizagem, podemos contribuir para que esses jovens alcancem aprendizagens significantes, no sentido de que eles utilizarão, né, eles necessitarão de fato dessas aprendizagens na vida cotidiana, tá? Então, quais são essas aprendizagens? Como é que nós podemos contribuir com o desenvolvimento delas, né? Como é que nós podemos fazer isso de fato? Tá joia? Pessoal, isso é obviamente, né, uma reflexão, né? Eu acho que não é fácil de aplicar isso no ambiente escolar, especialmente nos sistemas de ensino em que nós trabalhamos, que são fechados, né? São amarrados, né? Nos colocam dentro de uma caixinha aí, falam, você vai fazer isso, isso, isso e acabou. No entanto, eu acho que vale o exercício, né? Nós temos que tentar aos poucos nos tornar esse tipo de professor, né? Refletir, conversar com os alunos, pensar sobre o que realmente vale a pena ser ensinado na escola. Eu todo ano vou conversando com os jovens, vou ministrando as minhas aulas. Por muitas vezes durante o ano letivo eu mudo o rumo da disciplina, porque eu ouvi alguma coisa dos jovens e aquilo me intrigou, e aí eu resolvo fazer uma aula específica sobre um outro tema que não estava planejado. Enfim, eu gosto dessa variabilidade, dessa inquietação, sabe, dessa mudança constante, né? Eu gosto muito de alterar, né? de reorganizar o processo a todo instante, e não de ficar engessado, de ficar marcado, né? Eu gosto de dar margem ao inesperado, né? À espontaneidade, na verdade, dentro do processo pedagógico, tá? E quando nós fazemos isso, nós fazemos esse tipo de coisa, nem sempre dá para utilizar aquelas conversas com os alunos naquele momento, né? Naquela situação. E quando não dá, eu anoto. Olha, eu tenho um caderninho laranja aqui, ó. Esse caderninho laranja,
né, dentro dele, esse papelzinho todo rabiscado aqui, olha, vocês vão ver, né? São ideias para esse ano, olha que interessante. Isso foi feito no ano passado, né? Ao longo do ano passado, tudo aquilo que eu não consegui colocar em prática, tudo aquilo que eu não consegui construir com os alunos, nós fizemos, eu anotei, né? Registrei, marquei, porque em algum momento esse ano eu vou usar, eu vou aplicar, tá? Então, e tudo isso pensando na resposta para essa questão, o que realmente os alunos precisam aprender, tá? E de que maneira os alunos gostam de aprender, né? É de forma prática, é de forma teórica, né? E qual é a melhor maneira de ensinar determinado conteúdo? Olha, são questões que nos levam sempre a buscar aquilo que é melhor, aquilo que é mais adequado para aquele grupo, para aquele momento, para aquele tema, tá? Então a gente tem que pensar sempre nisso, tá bom? Bom, então pensando nessa questão da intencionalidade, acho que eu tenho que apresentar a vocês uma teoria que nós chamamos de teoria geral dos sistemas, tá? Teoria geral dos sistemas, tá? A teoria geral dos sistemas fala o seguinte, que todo ser humano, aliás, tudo que existe na verdade, funciona como um sistema, né? E nós vamos falar aqui da aprendizagem, pessoal. A aprendizagem funciona como um sistema. Vejam só, o sujeito recebe informações do ambiente por um sistema de entradas, tá? Então tá aqui, olha lá. Recebe informações do ambiente por um sistema de entradas. Essas informações, enfim, essas observações que são, na verdade, adquiridas a partir dos nossos sentidos, né? Olha lá, visão, audição, tato, olfato, paladar, a gente acaba coletando informações do ambiente. Essas informações elas são processadas, porque todo ser humano tem um sistema nervoso central que entende, que decodifica, que processa essas informações, tá? E esse processamento, né, ele é o que dá ao entendimento, à aprendizagem, o seu caráter de subjetividade. Por que subjetividade? Porque cada sujeito aprende as coisas de uma forma diferente e entende de forma diferente. Se eu pegar aí 4, 5, 6 pessoas que assistam a essa aula, que assistirem a essa aula, elas vão ter um processamento, um entendimento sobre o que eu falei, apesar de ser a mesma aula, esse entendimento vai ser diferente. Tá? Cada um vai compreender uma coisa, cada um vai compreender as coisas de uma forma distinta. Isso se chama subjetividade da aprendizagem, né? A aprendizagem ela é subjetiva. E quem dá essa subjetividade é essa base de processamento, porque o nosso sistema nervoso central ele está organizado e regulado por todas as experiências de vida que nós tivemos. Então, se cada sujeito teve experiências de vida, percepções, conhecimentos, estudos, enfim, diferentes, naturalmente essas percepções diferentes vão dar ao sujeito um entendimento também diferente daquilo que é o que está sendo apresentado a ele, daquilo que são essas informações que estão adentrando ao sistema. E essa base de processamento, esse entendimento, essa percepção sobre as informações que adentraram ao sistema, vão gerar no sujeito o que a gente chama de saídas. Saídas são os comportamentos que o sujeito vai apresentar a partir desse entendimento. Então, dependendo da forma como nós entendemos algumas coisas, nós nos comportamos de determinada maneira. Ou nós acabamos falando determinadas coisas. Tá? A fala, o pensamento, a conduta cotidiana é, na verdade, a expressão daquilo que, da forma como nós interpretamos, nós entendemos aquilo que adentrou o nosso sistema, tá? Então, ninguém se comporta de uma certa forma por nada, né? Todo mundo tem um comportamento, tem uma conduta a partir daquilo que entendeu, daquilo que compreendeu, da forma como o seu sistema nervoso central
processou as informações que adentraram ao sistema, tá? Isso é bacana de se observar. Então, quando nós entramos numa sala de aula e nós vemos os alunos, né, numa forma heterogênea, ou seja, cada sujeito tem vivências, experiências distintas, né? Como é que nós podemos desenhar, organizar a nossa prática pedagógica a fim de atender primeiro as expectativas desses alunos em relação ao próprio processo de ensino? Segundo, como é que nós podemos atender a essa diversidade de experiências que os alunos trazem para dentro de uma sala de aula? Isso é bacana, tá? É interessante. Olha a complexidade do processo de ensino, tá? Eu estou falando disso para vocês, pessoal, na verdade, para nós considerarmos o seguinte, que o processo de ensino como um todo, ele não está nas mãos do professor. O processo de ensino, vamos imaginar que ele é essa figura toda irregular aqui que eu acabei de desenhar, mas o professor está dentro do processo de ensino, tá? E o aluno também está dentro do processo de ensino. A aprendizagem, ela é intrínseca, intrínseca e subjetiva. Ela acontece dentro de cada sujeito, tá? Então a aprendizagem ela está aqui dentro do aluno e também acontece dentro do professor, tá? Então o que está nas mãos do professor dentro do processo pedagógico, que nós vimos que tem que ser intencional, deve ser intencional, porque nós somos profissionais da aprendizagem, esse processo pedagógico tem que ser intencional e ele tem que partir de estímulos que saem do professor em direção aos alunos. O que está nas mãos do professor, pessoal, não é o processo de ensino como um todo. O que está nas mãos do professor é o estímulo à aprendizagem. E é isso que nós chamamos de processo de ensino. Então, o professor como parte do processo de ensino, né? Vou colocar um P aqui de professor. Quando ele direciona estímulos, né, para dentro dos jovens, né, para que os jovens vejam, ou para que os jovens ouçam, ou para que os jovens sintam, né, quando vivenciam algum jogo, alguma brincadeira nas aulas de educação física, ele deseja que os jovens processem esses estímulos para que se comportem de uma certa maneira. Então, quando o professor deseja que o jovem aprenda uma modalidade esportiva, aprenda a jogar uma modalidade esportiva, vamos ser bem simples e básico, né, que é uma coisa que todo mundo faz, eu acho, a maioria faz na escola, o professor apresenta os movimentos da modalidade esportiva, o professor apresenta as regras da modalidade esportiva, o professor apresenta as táticas dessa modalidade esportiva, o jovem processa todas essas informações, né, que vieram por estímulo visual, por estímulo auditivo, por estímulo de vivência corporal nas aulas de educação física através do professor, e ele passa a conseguir a jogar a modalidade esportiva. Ele passa a entender a modalidade esportiva. Então isso é uma sequência, né, de situações que acontece pensando na teoria geral de sistemas com todo jovem dentro do processo de aprendizagem, ensino e aprendizagem, tá? E aí só lembrando que o professor é o estimulador. E aí, pessoal, sabendo que determinados estímulos geram determinados comportamentos, né? Porque a base de processamento é mais ou menos a mesma entre todos os seres humanos, nós como professores mais experientes, mais sabidos, né, mais vividos, temos a possibilidade de escolher os estímulos mais adequados para promover dentro da base de processamento o entendimento que se espera, né, dos jovens, né, um entendimento que se almeja, que se objetiva enquanto a educação física, né, como componente curricular no ambiente escolar. E aí então, sabendo, olha lá que legal isso, hein? Sabendo o que eu desejo que o aluno seja no final,
sabendo, pensando o que eu desejo que os alunos aprendam, ou melhor, sabendo tendo convicção do que os alunos realmente precisam aprender dentro do ambiente escolar nas aulas de educação física, eu tenho condições de pensar em estímulos, pensar em conteúdos, pensar em metodologias, pensar em métodos, em mecanismos de ensino que vão levar os jovens ao alcance dessa expectativa, desse objetivo, desse comportamento. Tá? Essa é a ideia, né? Essa é a perspectiva de se tomar por base a teoria geral de sistemas. Tá? Pessoal, e o fato, né, de nós e os alunos funcionarmos muito bem como um sistema, né, e assim, é engraçado, né, de nós pensarmos isso, né? Eu, quando conheci essa teoria, eu fiquei por muito tempo me perguntando, onde está aí a racionalidade humana, né, a capacidade do ser humano, né, a inteligência humana? Nós estamos vendo um processo de condicionamento clássico de Skinner, né? Para quem não conhece o condicionamento clássico de Skinner, é como nós fazemos com os animais, né? O cachorro, eu ofereço um alimento para o cachorro e peço para ele me dar a pata, e aí pego na pata dele. Vai chegar uma hora que só de eu mostrar o alimento para o cachorro, ele vai me dar a pata. Ou só de eu pedir a pata, ele vai me dar a pata, esperando que eu dê o alimento a ele. Isso é condicionamento clássico, né? De tanto repetir a mesma ação, a mesma situação, o sujeito, né, o cachorro no caso, torna-se condicionado a fazer aquelas ações, as mesmas ações, a partir dos mesmos estímulos, tá? E a teoria geral de sistemas, ela mostra muito bem isso, né? Ela mostra que, na verdade, nós profissionais, né, nós seres humanos, mais do que profissionais, seres humanos, somos altamente condicionáveis, tá? E aí eu quero propor a vocês uma brincadeira, um desafio aqui, né? Eu vou dar 30 segundos para vocês fazerem uma tarefa, e quando eu falar a tarefa vai estar valendo. Então, vocês vão pegar aí um papel, tá? Peguem aí um papel, uma caneta, né, um lápis, né? Coloque aí em cima da sua mesa e você vai fazer a tarefa nesse papel. Você pode também fazer a tarefa de uma forma mental, tá? Se você está assistindo ao curso aí no celular, não tem papel e caneta por perto, enfim, está na rua, tá no carro, sei lá, faça isso mentalmente. E a tarefa é a seguinte: vocês terão 30 segundos, tá? Nada mais e nada menos, a partir do momento que eu disser, para desenhar uma paisagem, valendo. Pode deixar o vídeo rolando que eu vou marcar os 30 segundos por aqui, tá? Vai desenhando aí. Estamos no final. 20 segundos. Rapidão. E terminou. Bom, então você fez o seu desenho, ó, eu nem sei, não estou vendo o seu desenho, obviamente, tá? Não conheço você, porventura, não sei quem é que está assistindo o curso, tá? E é engraçado o seguinte, que eu faço essa dinâmica, essa atividade com muita gente, às vezes com plateias aí com mais de 100 pessoas, e sempre funciona, tá? Muito provavelmente com você vai acontecer o mesmo, tá? Nós, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida escolar, nós fomos educados para entender, olha, nós recebemos estímulos dos nossos professores, enfim, dos nossos pais, das pessoas do nosso convívio, sobre uma ideia de paisagem. Então nós temos uma ideia de paisagem. Independente da região do país onde nós moramos, onde nós residimos, ou da escola que nós frequentamos,
Esses estímulos eles são muito parecidos entre um e outro, tá? Até porque quem nos ensinou o que é uma paisagem, ou quem nos pediu para desenhar uma paisagem algum dia, também foi educado e também acabou reproduzindo nessa aula o que ele achava que era uma paisagem, tá? Então é muito comum que, como todos nós recebemos mais ou menos os mesmos estímulos para quando nós falamos, né, da questão da paisagem, por exemplo, é muito comum que nós tenhamos as mesmas saídas, as mesmas percepções sobre a ideia de paisagem. Então, vejam só, é muito comum nós desenharmos na paisagem algo com verde, né? Flores, árvores. É muito comum nós desenharmos na paisagem palmeiras. É muito comum nós desenharmos algo com água. Aqui não tem nessa paisagem, mas aquelas gaivotas, né, no céu são muito comuns também, tá? Nuvens, um sol, né? É muito comum desenhar um sol, né, numa paisagem. E só os mais tradicionais, né, que conhecem bastante e que desenham geralmente essa casinha aqui, ó, no meio da paisagem, tá? Então, existe um padrão, existem elementos que são comuns nas percepções de pessoas diferentes, apesar de viverem em locais diferentes e terem experiências diferentes, tá? Existe um padrão. Então eu gosto de dizer que o ser humano, olha, ele parece, eu falava que ele parecia, agora eu digo com força que ele é altamente condicionável, tá? E se o ser humano é altamente condicionável, nós podemos, através do trabalho educacional de longo prazo, nós podemos, através do trabalho intencional, escolher os estímulos mais adequados, né, para que os jovens aprendam aquilo que eles realmente precisam saber para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Aquilo que os jovens realmente precisam saber da nossa área, da educação física, da cultura corporal do movimento, para que sejam capazes de usufruir desses conhecimentos na vida cotidiana, tá? Então, pessoal, pensando nisso, né, que eu julgo que nós, como profissionais da área da educação, temos grande poder sobre a mudança social, sobre o comportamento social de uma forma geral, né? Eu, como profissional do ensino público, acredito sim que através da educação, através do ensino, é possível transformar as pessoas, transformar grupos de pessoas, transformar a sociedade de uma forma geral, tá? Então existe um padrão, né? Olha só. Inclusive um professor no mestrado, um professor lá da Argentina, chamado professor Guillermo, se pronuncia Guillermo, professor Guillermo, ele falava o seguinte para mim, ele me perguntava assim, na verdade, ele falou: Ademir, o que em você é seu, foi você que produziu, não é resultado da influência de ninguém e nem de algo que aconteceu na sua vida. Olha que interessante isso. E até hoje eu estou procurando, porque na verdade nós somos frutos, o que nós apresentamos aqui como saída, nós somos frutos das nossas experiências vividas, nós somos frutos dos estímulos que nós recebemos a partir das nossas experiências ao longo da vida toda, tá? É por isso que todos nós acabamos desenhando as mesmas paisagens, tá? E o que eu quero saber de você agora é o seguinte: o que na sua prática pedagógica é seu? Ou então vou transformar, vamos pensar no futuro. O que daqui para frente na sua prática pedagógica será realmente seu? Foi você que produziu, foi você que criou? Ou será que nós estamos também desenhando as mesmas paisagens durante o nosso trabalho pedagógico, que deveria ser consciente e intencional? O que está acontecendo na nossa prática pedagógica, tá bom? Pessoal, existe um outro diagrama, uma outra teoria que chama o diagrama de Bronfenbrenner. O Bronfenbrenner pegou lá a teoria geral de sistemas,
né, do sujeito chamado Ludwig Bertalanffy, né, que foi escrita, essa teoria foi escrita em 1975. E em 96 o Bronfenbrenner pegou essa teoria e disse o seguinte: olha, nós somos sistemas e nós recebemos influência de microsistemas, de outros sistemas maiores do que nós, no entanto não tão grandes quanto outros, também de mesosistemas, que estão dentro de exossistemas e que estão dentro de um macrosistema, e que nós recebemos a influência dos maiores, né, dos sistemas maiores do que nós, mas nós também, como sistemas, dentro desse mecanismo, nós influenciamos os sistemas maiores do que nós, tá? Então, a unidade, né, nós como unidade, e que somos sistemas dentro desses mecanismos maiores, dentro desses maiores sistemas, nós temos não só somos receptores de influências, mas nós também influenciamos, né? Nós podemos influenciar o nosso núcleo familiar a partir das nossas percepções. Esse núcleo familiar pode influenciar uma comunidade, né, toda, e mudar o contexto, mudar os comportamentos, percepções de alguma forma, tá? Então, imaginem vocês agora diante de uma turma de 40 jovens, 40 crianças ou 40 adolescentes, que fazem parte de um núcleo familiar diferente, de uma comunidade imediata diferente, de uma comunidade institucional diferente, enfim, que vem de um macrosistema diferente, tá? Isso é o que a gente chama de cronossistema. O cronossistema de uma aula de educação física, o cronossistema de uma escola é extremamente amplo e ele é extremamente complexo. Por isso, nós não podemos deixar de considerar aquilo que os jovens desejam aprender, aquilo que eles realmente precisam aprender para uma sociedade ideal aí que nós pensemos, que nós pensamos, né? Ou que nós pensaremos num futuro aí não tão longe, não tão distante, tá? Dentro dessa complexidade que nós temos que entender o nosso papel como profissionais da aprendizagem, né? Como é que nós podemos produzir situações, mecanismos intencionais, sabendo que nós estamos diante de sujeitos que carregam diferentes percepções e que vêm de N influências, N estímulos, né, distintos, tá, e tudo mais, tá bom? É óbvio que ao longo do tempo, né, a convivência entre os alunos, entre os professores e os alunos, acaba que um levando ideias, informações aos outros, e nós acabamos homogeneizando através da própria convivência, através do próprio aprendizado de uns com os outros, a turma, as percepções do grupo, né? É isso que gera aquilo que nós estávamos falando aqui, né? Essa percepção de que nós somos condicionáveis, né? Acaba se homogeneizando o grupo a partir do processo de ensino. Ou seja, todo mundo acaba percebendo e aprendendo mais ou menos as mesmas coisas, porque recebemos mais ou menos os mesmos estímulos, independentemente de termos experiências diferentes uns dos outros dentro de uma turma, dentro de um grupo. Tá legal? Pessoal, esse é o ponto de partida, tá vendo? Como é complexo, é complicado, é difícil e é extremamente amplo o nosso trabalho. Nós não podemos nos limitar a pensar só o cumprimento de um currículo, né? O cumprimento de um conteúdo, né? O cumprimento de uma ordem, né, do sistema de ensino. Nós precisamos de fato nos posicionar como profissionais reflexivos que pensam naquilo que os alunos realmente precisam aprender diante daquilo que eu considero que seja uma sociedade ideal, né, uma formação ideal, uma formação necessária para a atualidade. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, né, desse começo de curso, e vamos em frente, vamos falar ali nas próximas aulas das expectativas para a educação física no ensino médio, a partir da BNCC, enfim, e também vamos falar das dimensões, né, dos saberes
que nós precisamos atingir nas aulas de educação física escolar no ensino médio, tá legal? Um grande abraço e até já!